Bom dia, domingo 31 de dezembro. O título da lição de ontem, Como Ler Salmos. Iniciamos ontem o estudo de mais um livro da Palavra de Deus, o livro dos Salmos. Iremos estudá-lo durante esse trimestre e iremos perceber quantas lições importantes poderemos extrair dos Salmos. O livro dos Salmos, também conhecido como Saltério, ele é o ápice da poesia hebraica. É uma coleção inspirada e edificante de cânticos. Os salmos expressam os mais diversos sentimentos e lutas dos crentes e foram produzidos no período que vai da monarquia unida de Israel, ou seja, o período em que o povo escolheu equivocadamente terem um rei humano governando sobre as 12 tribos, século X, 10º século a.C., e vai até os tempos posteriores do exílio em Babilônia, no 5º século a.C. Foram produzidos durante esse período. E o livro dos Salmos, ele tem sido um livro de oração e inário, tanto para judeus quanto para cristãos ao longo das eras. Eles não se originaram nos mortais, mas se originaram em Deus. Foi Ele, o Senhor, quem inspirou o pensamento dos salmistas. Em Salmos, Deus nos fala por meio dos seus servos e do seu Espírito. Jesus, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citaram os Salmos e se referiram a eles como Escritura. Eles são tão certamente a palavra de Deus quanto são os demais livros da Bíblia. Hoje, domingo, o título da lição, Salmos na adoração do antigo Israel. Vários textos foram propostos na pergunta número 1 e temos aqui os questionamentos. Quais foram as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos? Quando o povo de Deus usava os salmos? Os salmos foram escritos para uso privado e na adoração pública. O seu propósito principal, obviamente, louvar a Deus. Eles eram indispensáveis na adoração de Israel. E conforme os textos propostos acima, eles foram usados em dedicação de templos, festas religiosas, procissões e durante o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém. A lição cita Halel, uma palavra de origem hebraica que significa louvor a Deus, cântico de louvor ao Senhor. Muitos salmos eram usados de forma assim bem particular, bem peculiar. Por exemplo, alguns eram cantados tradicionalmente na peregrinação a Jerusalém nas 3 principais festas anuais. Eram os cânticos de ascensão. São os salmos 120 até o 134. Também tinha o Halel egípcio, Salmo 113 a 118. E eles eram cantados, eles tinham um local muito importante na cerimônia da Páscoa. E tinham esse nome Halel egípcio, porque foi durante o Êxodo, quando o povo de Israel conseguiu a libertação da escravidão egípcia, ali foi estabelecida a Páscoa, por isso, Halel egípcio. E também tinha o tal do grande Halel, do Salmo 136, que também era cantado durante as 3 principais festas anuais, bem como a festa da Lua Nova e na dedicação do templo também. Os salmos também instruíam sobre como se deveria adorar a Deus no santuário. Jesus, ele orou na cruz com as palavras do Salmo 22. Mateus 27, 46, podemos conferir isso. E, finalmente, os salmos também tiveram lugar significativo na vida da igreja cristã primitiva, Colossenses 3, 16, Efésios 5, 19. Encerramos então a meditação de hoje e quero desejar a você um feliz 2024. Que seja um ano repleto de bênçãos do Senhor e de estudo da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.